que é chamada causa e complexibilidade. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte: primeira coisa, a teoria do caos é uma teoria matemática. Tá? Então, um dos precursores dele foi como é o nome dele? Foi. Cacete, fugiu o nome do cara. Daqui a pouco eu lembro. Então, o que acontece? A teoria mesmo é uma teoria matemática. Lembra aquele filme Efeito Borboleta? Lembra? Né? Então, aquilo ali foi um exagero do caramba do caos, né? Sim. Mas sim. Então, Mas é um excelente aí, filme, vá. Eu não, gosto, eu beleza, gosto. adoro, adoro. Né? Então, na verdade, o que, que é? A teoria do caos ele é um ramo da matemática e da ciência que estuda o quê? Sistemas complexos. E normalmente esses sistemas complexos eles são não lineares. Ou seja, o que é um sistema não linear? Se eu pegar, por exemplo, pegar um vidro e for fazer um negócio, eu consigo fazer lapidando, tal, fazendo, vamos dizer aqui, uma lixadinha, um polimento, eu faço esse prisma aqui. Ou Sim, seja, esse é um padrão linear. Eu sei que vai sair isso aqui. sim. Agora, quando eu falei no início que o tempo muda, às vezes, você está muito bem aqui na Terra, de repente começa a acontecer uma radiação cósmica não prevista, e isso afeta diretamente na quantidade de nuvens e a longo prazo afeta no clima. Tá? Ou seja, você tem razões não lineares que não são previstas, onde que pequenas variações nas condições iniciais podem levar a resultados completamente diferentes. Ou seja, você fez uma modelagem matemática prevendo o clima para daqui a 10 anos. Só que você não previu a chegada de uma supernova. Pulverizou a atmosfera com radiação cósmica de alta energia. Houve um aumento na condição de nuvens, na capacidade de nuvens do planeta que a nova quantidade de nuvens, a nebulosidade planetária resfria o planeta. Tá? Então você tinha uma previsão que a atmosfera iria aquecer, de repente ela decai porque teve nuvens. Uma outra situação, em 2022, um vulcão entrou em erupção chamado Tongarronga Rapai. Tá? O vulcão Tongarronga Rapai era um vulcão submarino. E esse vulcão submarino ele aumentou na sua erupção entre 10 a 15% a quantidade de água na estratosfera. Ué, mas pô, o que tem a ver isso? Porque a água, aqui onde a gente está, ela se forma uma chuva e cai. Só que a estratosfera é diferente, você não tem sumidouro de água como nós temos aqui. Então essa água ela vai se espalhando. E essa água, ela absorve parte da radiação e libera infravermelho. Por exemplo, radiação UV e tal libera infravermelho. E esse feedback positivo, ou seja, esse efeito mais de infravermelho, ele aquece a atmosfera terrestre onde nós estamos. Não só isso, que nós tivemos um El Niño muito forte e depois tivemos o quê? Um recorde de temperatura depois de um ano a 6 meses da erupção do vulcão. E no dia que isso aconteceu, quando eu vi que era vulcão submarino e que poderia acontecer isso, eu escrevi isso lá no meu Instagram. Eu sempre mostro isso aí. Tá? Por quê? Porque eu falei, daqui a um ano, ou o máximo um ano a 6 meses, a temperatura do planeta vai subir de 0,3 a 0,6. Batata. Subiu entre 0,3 e 0,6, mais El Ninho bateu temperatura recorde da era de satélites em 2024. E agora vem caindo aos poucos. Por que não caiu depois? O El Ninho já acabou, mas a temperatura ainda não caiu totalmente. Sim, ainda vai ficar um tempo. Porque existem estudos, inclusive um amigo meu lá da Austrália, que produziu esse estudo e eu revisei ele. Tá? Inclusive, eu fiz aqui no YouTube, né, mostrei esse estudo antes dele ser lançado. O pessoal vê que eu não estava falando mentira. Ele fez um estudo prevendo que essa questão da água na estratosfera ia durar por 10 anos. Então, essa erupção ela poderia alterar o clima do planeta por 10 anos. Quem fez uma previsão lá atrás, que viu que o Laninha que a gente tinha estava derrubando as temperaturas do planeta, ficou até abaixo da média histórica, de repente o troço explodiu, e sem muita variação do dióxido de carbono, né? Aí você vai assim, porra, por que aconteceu isso? Que nós tivemos um El Ninho, que também não é fácil prever,
tá? Tem muitas variações nessa previsão, mas é muito mais fácil de prever o El Niño do que um vulcão, ainda mais submarino. Então, esse sistema, que é totalmente dinâmico, tempo e clima, ele pode mudar com uma ação. Então, essa ação inicial do vulcão alterou toda a dinâmica da previsão do que achavam que ia acontecer. Entendeu? Isso é como se fosse a dinâmica do caos. Você pode ter, ao longo do tempo, você pode ter com clima, com tráfego, dinâmica populacional, bactérias, tal, tudo isso você pode estar envolvendo nisso daí. A sensibilidade das condições iniciais a pequenas mudanças pode alterar um índice que de um cenário que você previa X, de repente acontece Y. Isso que seria essa dinâmica. É aquilo que eu falo. Por isso que eu falo que sistema dinâmico como o clima, você não pode fazer previsão a longo prazo. Você vai errar. Como eu disse, um vulcão ele pode tanto aquecer quanto resfriar o clima. Aí entra um negócio chamado de atratores e também fractais. Né? Aí já é muito técnico e vai ficar meio difícil. Vai começar a ficar puxado. Para explicar e para entender. Não, para explicar, eu pressuponho que você ia saber explicar com maestria. Mas pro burro aqui entender, misericórdia. Ó. Não. Cara, é muito técnico. Aí, literalmente, eu me garanto, eu sou burro para entender. Entendeu? Porque eu não estudo essa parada. Não. Mas o fato de você não ter estudado isso não te chama de burro, porra. Eu não sei porra nenhuma de Machado de Assis. Eu sou burro? Não, nem eu de Dom Casmurro, mas também. Não, eu também. Eu quero que o Dom Casmurro se foda. Eu dei não, o Dom Casmurro. Mas eu tô falando burro em relação a esse assunto aí. Você é leigo nesse assunto. Exato. Como eu sou leigo em Machado de Assis. Você não tem obrigação de saber esse assunto. Sim. Agora, eu estudei e tenho obrigação de saber. Exato. Agora, saber explicar são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tem gente que sabe para si. Agora, eu tento passar de forma simples para você, que é leigo no assunto, entender. Entendi. Tá, quando ia começar a ficar complicado, você falou, deixa eu parar aqui, que daqui para frente ele não vai conseguir entender. Porque eu sei que daí para frente ia ser uma complicação só eu não ia conseguir falar com termos muito básicos para as pessoas entenderem, aí a pessoa não ia entender nada. Exato. E é essa parte que eu gosto do físico, do cientista, da pessoa que tem o conhecimento e sabe explicar e bota a cara na internet. Entendeu? Isso pra mim é sensacional. Parabéns. O professor César Lenz já veio aqui, não sei se você conhece. Conheço de vista só, nunca tive o prazer de conversar com ele. O César Lenz é muito bom. Vamos organizar esse encontro aí. Eu sou o rapaz dos encontros. Rapaz. Ia ser incrível vocês dois conversando aqui, pô. O cara é sensacional. Mas eu prefiro uma loira do que o César Lenz, mas tudo bem. É porque eu não tenho... Já viu alguma loira aqui, pô? Loira? Loira, morena, qualquer uma. Só ser mulher. Só ser mulher. Tem que buscar num certo site aí, quando a gente traz alguma garota aí, a gente vai em algum site procurar. Só não pode tocar a música do Brasil, senão dá merda, né? Aí dá merda. Aí dá total merda. Ontem eu até tava falando com o Aldo aqui, que ele elogiou o programa, né, por dar espaço pro globalista, pro terraplanista e tal, mas ele sabe também, já tinha comentado, que o meu programa ele não é sobre terra plana e globo. Hoje você tá vindo aqui... É podcast, cara. Quarta-feira que vem uma galera aí que faz série na favela. Na sexta eu acho que vem um advogado. Ótimo. Aí na próxima semana pode vir uma garota de programa. E um padre. Então aqui o famoso caos é aqui. A teoria do caos é aqui que acontece, tá ligado? Não tem um público definido. A gente traz de tudo quanto é jeito. Podcast, cara. Podcast é assim, entendeu? Eu quero podcast conversar. É assim. Eu quero conversar. É. Mas vem cá. Já que você trabalha com petróleo, fiquei sabendo aí que o pré-sal tá acabando o petróleo? Não, eu trabalhei com petróleo. Hoje em dia eu não trabalho não trabalha. Mais, tá? Mas você tá... Não trabalho mais. Mas sim, mas o pré-sal não vai acabar assim de uma hora para outra. Quanto tempo mais? Pré-sal... Olha, não sei te precisar. Mas vai depender de quanto tempo, de qual volume de produção que a gente faça. O grande problema do Brasil com petróleo, na verdade, não é a produção. É o refino. É o refino, que a gente não tem, né?
que nós somos autossuficientes em petróleo, entre aspas. Né? Que a gente é autossuficiente na produção, a gente produz o que a gente consome. Só que a gente não refina o que a gente consome. Então você tem que ainda importar derivados de petróleo. Mas o Brasil não tem Esse é o problema. A gente não tem uma grana aí num fundo de caixa pra fazer uma refinaria, não? Ou é improvável? Não sei, cara, porque eu não sei como é que tá lá o polo de Camaçari aí na Bahia, não sei como é que. Eu tive aí no polo de Camaçari há muito tempo atrás, né, quando estava começando o Comperj aqui no Rio de Janeiro também. Quando eu fui a primeira vez no Comperj, eu estava fazendo terraplanagem. Entendeu? Depois eu fui lá, por causa de equipamentos, né, aqueles equipamentos hardcore, né, que a gente fala, que é de alta precisão, aqueles equipamentos que são extremos, né, que existe uma tecnologia muito grande envolvida, então você precisa de um especialista lá. Então eu já fui gerente de uma multinacional da área de petróleo e já me enviaram para Estados Unidos, México, vários lugares, inclusive eu fiz um trabalho na época, um projeto lá na Venezuela. Na Venezuela foi uma merda, tá? Horrível o negócio lá. E também, como é que é o nome daquele lugar lá? Bósnia. A Bósnia? Bósnia, eu fiquei 2 semanas na Bósnia e volto a falar com você. Não queria voltar, não. Por quê? Leste europeu, nossa. Nossa. Pô, eu tenho 44 anos, eu devia ter o quê? Uns 30 e pouquinho, Sim. quando eu fui lá. Tá? E, cara, se você tacasse uma pedra no mato, saia mais 5 de Gisele Bündchen correndo. Pô, Que isso, jovem? aí leste europeu é brabo, cara, é brabo. E gente educada, um povo educado. Falei, putz, eu quero voltar pra cá, não, eu quero ficar lá. Educado foi ironia. Não, não era ironia, não. Educado demais. Demais? Demais. Simpático. Ah, Se entendi. eu, se eu, em, duas, se eu em 2 semanas aprendesse a falar a língua, eu não sairia de lá. Imagina, né? Imagina, pô, eu não encontro com um tradutor lá da empresa, né? Agora peguei a visão. Peguei a visão agora. Quando eu tava, ó, então eu posso dizer a você que quando eu estava solteiro, tá? Eu tinha a minha Bósnia, que era Minas Gerais. Minas Gerais também, você tá com Concordo. aparecem várias Giseles assim na rua, É. sabe? Mas depois eu casei, minha Gisele tá em casa hoje, maravilhosa, cuidando da nossa filhinha. Isso aí já tá. Aí, beleza, isso aí. Isso aí. É, É, eu sou solteiro, então. então volta pra Bósnia, caramba. Aproveita essa parada aí. Pergunta ao professor sobre o sol da meia-noite. Tem sol da meia-noite na Antártica? Tem na Antártica e tem no Ártico, dos dois lados. Tem dois Tá? sol da Então, meia-noite? Fiquei maluco agora. tem dois períodos diferentes. Ou seja, quando nós estamos no inverno aqui no hemisfério sul, tá? Você tem sol da meia-noite no Ártico. Quando Sim, nós estamos no verão aqui no hemisfério sul, o sol da meia-noite é aqui. entendi. Os Entendeu? caras foram lá, Então, filmaram tudo lá, fizeram time-lapse, os caras chamaram de vídeo ao vivo e tal. Dali pra frente, eu vi que deu uma decaída no assunto da Terra plana, porque era o que os caras queriam, os caras fizeram e meio que acabou a parada, tá ligado? Não tem ninguém, sim, não tem ninguém produzindo não, mais, assim, não tem um terraplanista criando conteúdo mais sobre Terra plana, porque é, acabou a parada. ainda tem, Eu ainda tem acho, alguns, ainda tá? Eu tem também não alguns. fico buscando, não. Ah, Eu não fico buscando muito também, eu também não. não. Também não. Eu busco o contato pra vir aqui. Isso eu faço. Mas e ver se tem alguém produzindo conteúdo e tal, eu não vou. Tá ligado? Posso lançar um desafio aqui para qualquer terraplanista? Pô, olha, você tá em casa. Então é o seguinte: se a gente tem um gás, tá? E, por exemplo, você passa um perfume, para não falar outra coisa mais fedida, né? Hum, Você está aí no cantinho da sua sala, você passa um perfume. A pessoa que está aí contigo, né, da voz da consciência, o que acontece? Daqui a pouco ele está sentindo o cheiro desse perfume, correto? correto. Né? Correto. Então, o que acontece? O que acontece? O gás, essas partículas, elas tomam o formato de todo o ambiente. Então, daqui a pouco, o ambiente onde você está vai estar impregnado por esse perfume ou, né, por outra coisa menos, né, menos cheirosa que acontecer. Então, ele vai estar impregnado. Certo. Ou seja, o gás ele toma a forma
forma e o volume do recipiente. Tá? Então aqui eu tenho uma garrafa que se eu encher ela toda de gás, ela vai tomar isso aqui. E se eu pressionar esse gás, ele vai continuar ocupando espaço e tal. O líquido, ele não tem forma definida. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, desses 2 vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!